O fundo imobiliário mais conhecido da Bolsa está despencando mais de 9% nos últimos meses. E pela primeira vez de mais de 1 ano e meio, esse fundo volta a valer menos de R$10 na sua cotação. Isso não acontecia desde fevereiro de 2023. E isso tudo ajuda com que ele fique com um preço por valor patrimonial de 1,03 nesse momento. Será que isso pode ser uma oportunidade? Ainda mais agora que a gente está vendo algumas empresas que o fundo empresta dinheiro pedindo recuperação judicial. Ou será que isso tudo é uma cilada e será que a gente vai ver um caso parecido com o que a gente viu com outros fundos de papel passando por problemas de crédito na bolsa, que fez vários deles caírem mais de 70%. Esse vídeo aqui é para te contar o que é que está acontecendo com o MXRF11 e como saber se é hora de comprar ou de vender qualquer fundo imobiliário da bolsa. Vamos lá, e para começar qualquer vídeo de fundo imobiliário, a gente precisa olhar para dentro do fundo, como é que está o último relatório gerencial, nesse caso aqui do MXRF11. De forma geral, o gestor trouxe aqui o número atualizado de cotistas do fundo, que já passou mais de 1.100.000 cotistas, que torna esse aqui o maior fundo da indústria de fundos imobiliários em números de cotista do Brasil. Um ponto interessante sobre o MXRF é que ele tem uma política de alocação do patrimônio dele de 80% do patrimônio líquido do fundo em CRIs, geralmente com boas notas de crédito, o que a gente chama de high grade, mas ele deixa 20% do patrimônio líquido dele para investir através de permutas financeiras com uma rentabilidade um pouco maior, que podem chegar ali em inflação mais 13% ao ano. A gente vai ver um pouquinho disso aqui na prática. Uma coisa que faz muito sentido olhar é o fluxo financeiro recente, o fluxo de caixa dos fundos imobiliários, principalmente para entender se tem algum gap entre o resultado apurado pelo fundo e o rendimento distribuído. Às vezes tem fundo que está pegando ali um dividendo e distribuindo mais do que deveria, quando na verdade o resultado financeiro que ele gera não é suficiente para fazer aquela distribuição. Mas aqui não é o caso do MXRF. Se a gente olha para o primeiro semestre de 2024, a gente vai ver que o fundo distribuiu pouco acima do resultado que ele gerou em caixa, basicamente ali nos 100% de distribuição. Isso tudo faz com que o fundo consiga manter ali uma distribuição de 10 centavos por cota. E aí quando a gente olha para a composição desse resultado nos últimos 12 meses, o que a gente vai ver é que o resultado que vem através dos CRIs, que é a maioria da carteira do fundo, eles são um pouco mais fixos. Eles têm pouca volatilidade ao longo dos meses. O que não é tão verdade na parte da receita da permuta financeira, onde você vê uma volatilidade muito maior desses pagamentos. Ou seja, muitas vezes o resultado do fundo vem um pouco acima do esperado, mas muito disso é puxado justamente pela rentabilidade maior das permutas financeiras que o fundo faz. E basicamente, para todo mundo sair da mesma página, o que é a permuta financeira, imagina que você vai construir um prédio de 3 andares. Só que você sabe que para construir um prédio você precisa do custo do terreno, primeiro, que não é barato, você vai precisar daquele custo ali, e mais o preço de você fazer um comércio ali, uma estrutura de vendas para que você venda aqueles apartamentos. Então são 3 fases que têm custos diferentes. O que o MXRF faz na permuta financeira é entrar com o custo do terreno já para o construtor, o que acaba sendo bom para o fundo, já que ele paga um valor pelo terreno e acaba ganhando uma rentabilidade em cima das vendas dos apartamentos que vão ser construídos ali, e acaba sendo bom também para a incorporadora, a pessoa que vai construir aqueles imóveis, uma vez que ele não tem um custo com o terreno. Ele consegue colocar essa injeção de fluxo de caixa para focar na construção. E normalmente o fluxo de recebimento do repasse dessas permutas financeiras costuma acontecer muito mais próximo da documentação do habite, ou seja, quando basicamente o prédio já está pronto ali para ser ocupado e que normalmente apresenta a maior parte das suas unidades vendidas. É dali que vem 80% do fluxo das permutas financeiras que o MXRF faz. E é por isso que a gente vê mais volatilidade na receita da permuta quando a gente vê o histórico do resultado ali. E lembrando também que há pouco menos de 2 meses o MXRF fez mais uma emissão de cotas na bolsa, onde ele captou mais 800 milhões de reais. E como essa já é a 10ª emissão de cota, o que a gente vê é o patrimônio líquido do fundo aumentando pra caramba nesses últimos anos, passando aqui 2021 e 2022 de lado, voltando às emissões depois de 2023. E o que é interessante é que, como o próprio gestor diz, esse dinheiro novo que entrou em caixa, entrou 800 milhões de reais ali, está sendo alocado em novos CRIs para o fundo, que segundo o gestor está acima da taxa média que o fundo já tem. Ou seja, isso tende a puxar a taxa de toda a rentabilidade média do fundo para cima. Mais especificamente, a gente consegue ver CRIs alocados em inflação, IPCA+, chegando até uma rentabilidade de 11,5% acima da inflação. E lembrando também que a maior parte do fundo hoje é alocada em inflação IPCA, com uma taxa média de 8,2% acima do IPCA. Tudo isso parece muito positivo, a maioria das pessoas já conhece o MXRF, só que aqui entram os problemas que o MXRF tem enfrentado com os devedores duvidosos que ele está tendo na carteira. E aqui na página 13 do PDF do relatório de junho, o MXRF sempre deixa um espaço justamente para falar desses devedores. Esses 4 iniciais
reais aqui da primeira página, eles já estavam em andamento, como é o caso do CRI Next Group aqui, que há mais de 2 anos está inadimplente, não paga ali as suas taxas, as parcelas do CRI para o MXRF. Só que o maior problema que aconteceu em julho agora de 2024 foi justamente a Arquiplan, uma construtora que pediu recuperação judicial e também estava na carteira de CRIs do MXRF. E é justamente esse novo CRI com problema que ganhou uma página aqui exclusiva no relatório do fundo. Basicamente, o que eles relatam é que esse fundo significa 0,78% de todo o patrimônio líquido. E que também não é porque uma empresa pediu recuperação judicial que ela simplesmente não vai conseguir mais pagar nenhuma pessoa que ela deve. Isso é uma ferramenta jurídica, inclusive, que a empresa consegue usar para dizer, olha só, estou com dificuldade financeira sim, mas vamos encontrar um plano de como é que eu posso fazer para pagar essas dívidas. E é por isso que nessa hora os fundos imobiliários já começam a correr atrás das garantias que estão por trás daqueles CRIs ali quando elas existem. Nesse caso aqui, a gente tem cessão fiduciária dos recebíveis do empreendimento, ou seja, imagina que você emprestou ali 100 mil reais para um familiar teu abrir uma padaria. E aí, de repente, esse familiar chega ali para tu na data do pagamento e diz, olha só, não vou conseguir pagar. Sendo que naquele empréstimo você tinha colocado como garantia os recebíveis que aquela padaria ia ter. Ou seja, todo o pão que ele vender nos próximos meses, você tem direito àquelas parcelas. É mais ou menos isso que quer dizer aqui a cessão fiduciária dos recebíveis do empreendimento. Além disso, tem seguro de obra, tem a alienação fiduciária das cotas da SPE e por aí vai. Muitas vezes, até os próprios imóveis daqueles CRIs, eles vão em garantia também para o fundo. Como é o caso do que aconteceu aqui no CRI RAR, onde o MXRF acabou ficando com uma participação no edifício Oceanic na cidade de Santos, em São Paulo, e está tentando alugar aquela participação ali para depois vender o prédio inteiro. E o fato é que esses 5 CRIs aqui significam uma parcela pequena da carteira do MXRF, uma vez que existem vários outros CRIs aqui listados nessas páginas, que esses sim estão todos adimplentes. Ver um CRI que está inadimplente ali na carteira é ruim de todo jeito, mas faz parte dos riscos de um fundo imobiliário de crédito, como é o caso dos fundos de papel. Até porque você paga um gestor profissional que está ali por trás do fundo para justamente fazer essa seleção de CRIs para você. Inclusive, a gente não paga barato não, só de taxa de administração, o MXRF 11 ali tem seus 0,90 em cima de todo o patrimônio investido ao ano. E é claro que dá para você também fazer a escolha dos seus CRIs diretamente, sem precisar de um gestor de fundo imobiliário. Inclusive, eu analisei a carteira do investidor que estava cheio de CRIs e CRAs na carteira. Alguns com rentabilidades bem altas, até 14,2% pré-fixado, isso aqui já isento de imposto de renda, é como se fosse um CDB de praticamente 16%, sendo que alguns CRIs desse investidor aqui eram mais seguros e outros eram arrojados demais. Tinha um risco muito grande atrelado. E para ajudar os nossos investidores aqui do Clube do Valor, o que a gente faz é que a gente tem um braço da nossa gestora de investimentos, que são mais de 20 pessoas trabalhando e entendendo sobre investimentos, e algumas delas ficam olhando só para a parte de renda fixa, emissores bancários, emissores privados, para ver quais são os títulos ali que são mais seguros em termos de risco-retorno para você investir. E aí a gente emite listas como essas, de CRIs e CRAs, com a análise se faz sentido investir ou não. Títulos de IPCA mais 7, IPCA mais 9, dependendo da taxa ali, com uma análise financeira detalhada da empresa. Da mesma forma, a gente faz isso para a lista de emissores bancários também, que aí são CDBs, LCIs, dizendo os bancos e financeiras que estão não ok e dizendo os que estão ok para investir também. E isso tudo só na parte de renda fixa. Mas a principal estratégia de controlar uma boa carteira de investimentos é o que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que te mostra com total certeza se você deve investir em ações do Brasil, em ações internacionais, em renda fixa, em fundos imobiliários, principalmente te mostrando qual ativo você deve comprar e qual ativo você deve vender. Por isso, se você se sente inseguro para decidir sozinho o que é que você tem que fazer exatamente com a tua carteira e em que momento, ou se você não tem tempo suficiente para acompanhar o mercado e tomar essas decisões sozinho, eu preciso te convidar para uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. É ali que a gente vai tirar 1 hora para olhar para o teu caso individualmente e ver como é que o sistema de alocação estratégica pode te mostrar qual ativo comprar e qual ativo vender. E como essa primeira sessão de consultoria ela é totalmente gratuita, você não tem nada a perder, no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como você está investindo. Para você participar é só responder 2 perguntas que a gente coloca num link que vai aparecer aqui em cima para você ou na descrição do vídeo. Tá, beleza, mas voltando para o MXRF11, ele caiu de preço, como a gente viu. Será que ele ficou barato? Será que faz sentido para investir? Até porque com essa queda o preço pro valor patrimonial dele tende a melhorar. Lembrando que o preço justo mesmo ali do patrimônio do MXRF seria ele bater R$ 9,70. Só que a gente precisa lembrar também que a cotação passou de R$ 11,00 em setembro de 2023. Então o PVP do MXRF já foi em mais de 1,13 e agora ele está em 1,03. Ou seja, ele não está super descontado em relação ao que ele vale, mas ele está mais barato do que ele estava há alguns meses. Além disso, quem compra numa cotação melhor acaba tendo um retorno de dividendos um pouco melhor também. É por isso que a maioria dos fundos tem soltado o que se chama de
tabela de sensibilidade. Ou seja, imagina agora que você comprou o MXRF a R$ 9,70 e que ele vai continuar pagando o mesmo dividendo que ele vem pagando. Ora, o teu retorno ali vai ser de IPCA mais 9,44 nesse momento. Agora, para quem comprar o MXRF um dia a R$ 9,17, o retorno vai ser praticamente de 1,5% a mais, de IPCA mais 10,7. Com as cotações atuais, a gente estaria falando de um IPCA mais 8,9 mais ou menos de dividendos. Agora, será que só a queda da cotação é suficiente para você querer comprar esse fundo imobiliário agora? E mais do que isso, só porque esse fundo é popular e muita gente investe nele, o que a gente gosta de fazer é investir através de estratégias sistemáticas que nos digam baseados em números se é a hora de comprar ou de vender um ativo. Assim a gente blinda os nossos próprios erros e vieses emocionais na hora de tomar uma decisão de investimento. E para isso a gente tem duas estratégias de fundos imobiliários diferentes. Uma delas que busca comprar sempre ativos mais descontados da bolsa e que ainda assim estejam pagando bons dividendos, mesmo que essa forma de investir traga um pouco mais de risco e de volatilidade. Bom, se esse é teu perfil, a estratégia S-Ring pode ser para você. Ela passa alguns filtros no mercado, tirando fundos mais arrojados, como fundos que estão muito alavancados, fundos de alta volatilidade, e depois encontra os 15 fundos imobiliários mais baratos com mais dividendos da bolsa. Nesse momento, o MXRF está na posição 27 da S-Rank, ou seja, por não estar tão barato assim, ele não faz sentido para quem investe dessa forma. Agora, se você é um investidor que prefere buscar fundos que são mais consolidados, um pouco mais perenes no mercado, que você quer menos volatilidade na tua carteira, então a estratégia FIIs Classe A é para você. A forma de escolher os fundos imobiliários nessa estratégia é diferente. A gente basicamente vai tirar todos os fundos imobiliários mais arrojados, tanto por setor quanto por fundos mais endividados. E depois de fazer mais alguns filtros, a gente vai buscar os fundos com maior valor de mercado, ou seja, aqueles que estão muito mais consolidados e já vêm pagando um fluxo de dividendos constantes há muitos anos. Inclusive, essa é a principal estratégia que a gente usa com os investidores do Clube do Valor. Você pode conhecer mais detalhes de como ela foi formulada e 7 dos fundos imobiliários mais perenes da bolsa nesse momento, clicando no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. E o fato é que na estratégia FIIs Classe A, o MXRF está na posição número 7, ou seja, dentro dos 15 primeiros, estando dentro da estratégia. E aí você começa a perceber que não é por causa das notícias do calote ou por causa do dividendo atual dele somente que você tomou uma decisão de investimentos. Agora, se você quiser conhecer 3 ações que estão extremamente baratas e ainda assim pagando um dividendo altíssimo, você precisa assistir esse outro vídeo que eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.